Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Hoje nós estamos convidando você a participar conosco do nosso segundo vídeo sobre partículas elementares. E nesse segundo vídeo nós vamos explicar uma característica muito importante dessas partículas elementares, que é o spin. No nosso primeiro vídeo, nós falamos da divisão das partículas elementares em férmions e bósons. Se você não viu, clica lá para você ver. E agora nós vamos falar do spin, que é o quê? É o momento angular, a quantidade de rotação das partículas elementares. Mas para você entender isso bem, nós vamos antes fazer uma analogia com o mundo clássico. Olha só, quando a gente está no mundo clássico, que é o nosso mundo diário, de grandes massas e pequenas velocidades, nós podemos perceber que uma partícula ela pode apresentar dois tipos de movimento. Um movimento de translação e um movimento de rotação. O movimento de translação é um movimento que faz uma partícula ir para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Ou seja, é um movimento de cobertura de distâncias, um movimento de deslocamento, enfim. E esse movimento é o movimento que nos atende em nossas necessidades práticas, nas necessidades aí do dia a dia. Agora, o movimento de rotação, que é representado pelo momento angular, é o giro de uma partícula em volta do seu próprio eixo. Esse movimento ele é um movimento que ele tem a sua utilidade prática, sim, porém não tanto como o movimento de translação. Se você usa uma furadeira para furar uma parede, um pedaço de madeira, um pedaço de metal, qualquer coisa que seja, aquela furadeira está realizando um movimento de rotação. Ela está tendo ali um momento angular. E está atendendo uma necessidade prática sua ali naquele momento. Então, tanto o movimento de translação como de rotação está provendo necessidades práticas naquele momento. Mas o que a gente mais usa é o movimento de translação, representado aí pelo momento angular ou quantidade de movimento, a massa vezes a velocidade. Esse movimento aí de translação ele estará equilibrado quando a resultante das forças que atuam sobre ele valer zero. Então, nós teremos aí duas situações, o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. O movimento de rotação ele está presente em vários corpos, inclusive nos planetas do sistema solar, na Terra, no Sol. Então, todos eles apresentam um momento angular. Bem, as partículas elementares, portanto, elas apresentam esse momento angular. O momento angular das partículas elementares, que é a sua quantidade de rotação, é chamado de spin. O spin das partículas elementares ele é definido pela constante de Planck reduzida. A constante de Planck, que nós já falamos dela, é representado aí pela letra H, que é um número que é muito pequeno, ele vale 6,626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. A constante Planck reduzida é menor ainda, porque você pega esse número e divide por 2π. Π é 3,14. 2π, então, é 6,28, que é 3,14 vezes 2. Então, você pega o número da constante Planck e divide por 6,28. Você acha a constante Planck reduzida. E esse número, então, é o H cortado, que representa a constante Planck reduzida. Isso aí define o momento angular das partículas subatômicas. Mas nós temos uma diferença no momento angular dos bósons e dos férmions. Bósons e férmions são partículas elementares de naturezas diferentes, como nós explicamos no nosso primeiro vídeo. Os férmions são responsáveis pela constituição da massa. Os bósons são responsáveis pela comunicação de forças. Sendo assim,
né, o momento angular dos férmions ele é constituído por um múltiplo semi-inteiro da constante Planck reduzida. Exemplo, meio h cortado. E em relação aos bósons, né, o seu momento angular é constituído por um múltiplo inteiro da constante Planck reduzida. Exemplo, 1h cortado. Então, isso aí é que seria o momento angular, né, ou o spin, né, das partículas elementares. No nosso próximo vídeo de partículas elementares, nós vamos falar de uma outra característica muito importante que inclui as partículas elementares, que é o princípio de exclusão de Pauli. Se você gostou desse nosso vídeo, dessa explicação, dê um like aí pra gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.